Martin Luther King, nascido em 1929 e assassinado em 1968. Ele teve uma vida muito curta, infelizmente. Sua vida foi dissipada por um fanático que não concordava com seu pacifismo. Martin Luther King, nessa época, relacionado à Guerra do Vietnã, meus queridos irmãos, ele foi um homem exemplar. Ele foi tentar passar aquilo que ele mais queria para os seus irmãos. E eu vou tentar passar para vocês aqui uma grande quantidade de informações importantes a respeito da vida desse grande homem, um homem fantástico. Mas é lógico que eu vou apenas arranhar aí um pouco a sua grande história, a superfície. Por quê? Porque em razão da importância, vocês com certeza que irão se aprofundar muito mais. E se formos fazer sem dúvida aí uma lista de 20 homens, os melhores homens do século XX, vamos, sem sombra de dúvida, colocá-lo aí no topo da lista. E esse breve resumo de hoje vai servir para que você possa ter aí uma introdução e te leve a se aprofundar muito mais sobre a vida deste grande homem, porque foi através dele que, com ótimas biografias, que ele lançou a respeito da vida desse grande exemplo de vida, que, segundo a história, meus queridos, ele se faz muito necessário, porque não adianta nada chegar aqui e falar assim para vocês de Martin Luther King Jr., que foi o maior ícone da luta contra o racismo segregacional e também o maior ícone da luta pelos direitos civis dos negros norte-americanos. E se você não entender antes contra o que e contra quem ele lutava, vou aqui fazer um breve resumo daquilo que o levou a ser assassinado. Quero que você tenha um contexto histórico de toda a realidade norte-americana num século antes, inclusive do nascimento do próprio Vladimir Putin. Bolsões do século XIX ali, os Estados Unidos da América foram um palco de uma das mais terríveis guerras civis já travadas em solo americano. A guerra de secessão, ou seja, a proibição que eles chamam ali popularmente de Civil Wars, a Guerra Civil. Desencadeada em 1861, se deu primeiramente em razão das ideias abolicionistas do presidente Abraham Lincoln. E a ideia do Olímpico a abolir a escravidão o levou aos estados sulistas daquele país a desencadear uma guerra para separar vários estados do sul em relação ao restante dos Estados Unidos. Com a ideia de criar um novo chamado Estados de Considerações da América, os sulistas que plantavam tabaco, algodão, não gostaram nada da ideia de perder a sua mão de obra praticamente de graça. Em razão disso, deram início a uma guerra civil para separar ali uma parcela dos estados sulistas. Terminada a guerra, então, a sucessão com a vitória do norte nos negros, tiveram sacramentada a sua liberdade. Só que uma coisa é a liberdade jurídica. Liberdade civil foi alcançada apenas pela abolição da escravatura. Outra, completamente diferente, é imaginar que esses negros seriam totalmente integrados na sociedade norte-americana, com os seus direitos garantidos, por exemplo. Por lei, porque dessa minha afirmação assim tão incisiva, muito por conta da estrutura política dos Estados Unidos da América, o país é federalista. Isso desde a sua criação. A criação assim da sua primeira Constituição, que aliás até hoje é aquela que eles têm como base na sua lei. Nos Estados Unidos, o direito de cada estado de criar suas próprias leis deu a Abraham Lincoln o poder de ter abolido a escravidão numa esfera. Mas as leis estaduais permitiram assim a segregação racial e a separação de brancos e negros em vários locais.
Essas leis que impediam os negros de se sentarem totalmente à vontade em meio à sociedade norte-americana envolvia agora as pessoas que se aprofundaram um pouco mais nesse mar de ódio que acabou acontecendo com a secessão. O político sulista chamado Jim Crow, ele conseguiu aprovar o conjunto de lei que leva o nome de Jim Crow. Essas leis eram segregacionistas, ou seja, elas implantavam a segregação racial em vários estados do sul dos Estados Unidos. Essas leis, dentre outras coisas, a separação, por exemplo, de bairros onde brancos e negros viviam em praças e locais públicos juntos, lanchonetes, escolas, igrejas, brancos e negros foram segregados em todos os ambientes da sociedade mista. Locais demarcados que negros poderiam se sentar, transporte público, por exemplo, era um horror. Essas coisas verdadeiramente absurdas que aconteciam com os negros, mesmo após a abolição da escravatura, e em 1865, e já não bastasse, essas leis racistas que separavam em locais de frequentação de brancos e negros, essas leis de Crow impediam os negros de poderem votar, de poderem andar armados, que a própria Constituição americana permitia. Mas os negros era também vetado esse direito lá no sul dos Estados Unidos. E além dessas leis segregacionistas, racistas, inclusive em alguns estados, esse relacionamento triste entre negros e brancos era considerado crime, já que, se não bastasse tudo isso, quando acaba a Guerra Civil Americana do Sul dos Estados Unidos, surge então uma das organizações mais racistas da história da humanidade. Eu acho que você já ouviu falar, a Ku Klux Klan. Você deve ter uma ideia de que a ONU há pouco tempo fez um levantamento e colocou estatísticas no seu site dizendo que a Ku Klux Klan é a seita mais racista da história da humanidade. Você pode então nunca ter ouvido falar, mas com certeza já viu em filmes aqueles caras portando aquelas roupas brancas para estar com um lençol em cima do corpo, com capuz pontiagudos. Só com o espaço para os olhos vem aqueles filmes horrorosos ostentados na roupa a palavra Ku Klux Klan. Transformou a vida de negros sulistas o verdadeiro inferno. Eles perseguiram e mataram negros em plena luz do dia, e quem tinha que fazer alguma coisa pelas autoridades, vamos assim dizer, não faziam absolutamente nada. Muitas vezes até participavam desses absurdos praticados pela Ku Klux Klan. Oficialmente, a Ku Klux Klan não existe desde o começo do século XX, pelo menos permitido por lei. Ela já foi fundada e refundada diversas vezes, com essa roupagem diferente, mas não perde a sua raiz racista, que prega o ódio ao negro e a qualquer outro que não sejam de supremacia branca, vamos assim dizer. Bom, é contra tudo isso que Martin Luther King vai lutar no século XX, contra o racismo, contra a discriminação e por igualdade racial. Ele não pregava uma América negra e não pegava também o ódio em relação a brancos ou muito menos a qualquer outra etnia. Pregava sim na América que pudesse haver um espaço em que todos pudessem conviver, contanto que os seus direitos fossem garantidos por lei, e que, para que isso ocorresse, os negros precisavam ser equalizados em relação aos brancos, ter os mesmos direitos que os brancos. Aqui temos uma foto de quando ele proferiu a sua famosa frase I have a dream. Eu tenho um sonho, a tradução da frase. Esse foi o discurso mais icônico que ele fez da marcha para Washington durante a luta pelos direitos civis dos Estados Unidos. Quando tiver um tempinho aí, procura no YouTube. Você vai encontrar esse discurso, digita lá assim, I have a dream. Você vai ver que tem esse discurso até com a legenda em amarelo.
pregando na América de brancos e negros de todo mundo, independente da sua cor da pele. Quer dizer que o homem tem que ser julgado, sim, pela riqueza do seu caráter e não pela cor da sua pele. Era um homem fantástico, Martin Luther King. Meus queridos, Martin Luther King Jr., esse incrível homem nasceu no dia 15 de janeiro de 1929, na cidade de Atlanta, Geórgia. Bom, ele nasceu numa família de classe média. Ele, lógico, estava exposto ali ao racismo, à discriminação, mas ele não nasceu em uma família miserável. Talvez muitos pensem isso. Muito pelo contrário. Inclusive, ele teve condições de estudar, coisas que era muito difícil, raro mesmo, para a parcela de 9 dos negros da sociedade americana. Ele chegou a ter um título de doutor, com um título universitário, de Dyle, né? um doutor muito solidificado nos Estados Unidos. Ele tinha formação acadêmica. Ele era da Igreja Batista e a mãe dele se chamava Albert Willis, que, portanto, em uma família de pastores batistas, pastores evangélicos da Igreja Batista. Ele vinha então de uma família de classe média. Lá em 1948, ele foi ordenado pastor também, e da mesma igreja que o pai dele já ministrava os cultos no templo, que eles chamavam de Ebenezer. Ele era um excelente aluno, ele era especialista em teologia, ele estudou teologia da Pensilvânia, e depois ele conseguiu um título de doutor da Universidade de Boston. Não era à toa que as pessoas falavam do Dr. King. Não era apenas por prestígio, que ele era realmente e era doutor naquilo que fazia, ele se dedicava. Bom, ele se casou então em 1953 com Coretta. Ela era uma musicista adorável, adorava estudar música. Quando ela conheceu ele na universidade, eles então se apaixonaram, e então vieram a se casar. Com o casamento, o ministrador, pediu ao seu pai então que fizesse ali o seu casamento. O pastor Martin Luther King foi então aquele que conduziu o casamento, o casal ali. E era muito interessante vê-los ali, como uma família unida. Bom, meus irmãos, agora vou falar um pouco a respeito de uma outra mulher. Uma mulher fantástica, que se chamava Rosa Parks. Essa mulher era ela negra, um personagem icônico dos Estados Unidos. Eu acho que essa mulher deveria ter sido um rol de toda a respeitabilidade e de muito assim, inclusive de uma sociedade hipócrita, como era a daqueles tempos. Ela possui consideravelmente a precursora dos direitos civis, porque foi algo horrível que aconteceu com ela e que acabou revoltando de vez os negros sulistas. Lá na metade do século XX, ela estava em um ônibus e acabou desafiando aquelas regras de locais que segregavam os negros ali nos conduções. Eles deveriam então se sentar em certos lugares já marcados pelos brancos, aonde os lugares dos brancos eram guardados. E ela acabou então se recusando a respeitar essas regras que os segregacionistas faziam no transporte público. E então ela acabou presa. E foi ali que foi multada também por $14. Aí, você pensa que $14 é uma merreca? Coisa nenhuma. Naquela época valia muito mesmo, muito mais do que você pensa. Mais do que hoje. Não vou dizer aqui uma fortuna, mas não é qualquer dinheirinho não. Agora, imagina você acabar preso porque se recusou a dar lugar a alguém num ônibus para se sentar. No caso aqui, um branco. Para você ver a realidade dos Estados Unidos na época, que essa foi então a prisão que inclusive Martin Luther King foi lá conhecer então essa mulher. Foi essa prisão e serviu de gota d'água para que o movimento negro desencadeasse aí com toda a força contra os segregacionistas nos Estados Unidos. Ela morreu por volta de 2005. Graças a Deus, ela teve uma vida longa. Morreu com seus 92 anos de idade. O caso de Rosa Parks deflagrou o boicote aos transportes da cidade
de um ano como forma de protesto. Olha então o que os negros fizeram nos Estados Unidos. Eles simplesmente boicotaram o acesso aos ônibus. Eles criaram um colapso do transporte público e boicotaram assim o transporte público sulista em razão do racismo que sofreu Rosa Parks. E olha, só o que eles conseguiram com esse protesto. Isso sim foi inteligente. A Suprema Corte dos Estados Unidos, a partir daquele momento, declarou segregar inconstitucional as pessoas no transporte público. E assim, eles conseguiram a sua primeira grande vitória da luta pelos direitos civis, porque ele conseguiu que a Suprema Corte acabasse com a segregação, que era então a separação entre brancos e negros no transporte público. Durante a vida de Martin Luther King, imaginava-se que a quantidade de vezes que esse homem escapou de morrer por um triz é incrível, porque ele enfrentou uma sociedade e uma época em que o ódio pairava sobre as nuvens, que por qualquer motivo a polícia entrava de borrachada nos negros, sem motivo algum. Isso era em todos os Estados Unidos, em todos os lugares, por policiais brancos que atacavam negros com jatos de águas, com cães pastor alemão, e por diversas vezes achincalhado por centenas de vezes, e algumas vezes até atentar contra a vida dele, tornando assim a sua luta um completo desafio à morte. Houve, em 1958, um episódio de sua vida bem estranho para nós, mas de certa forma comum ao seu dia a dia. Ele foi ferido por uma mulher que tinha um problema mental. Essa mulher cravou uma tesoura no peito dele, então ele escapou por um fio de morrer ali naquele momento. Ele estava então dando autógrafo do seu livro, que aliás você deveria ler. Muito bom, O Caminho para a Liberdade é o nome do livro. Ele escapou da morte realmente por um triz. Em 1959, ele foi até a Índia. Lá ele foi conhecer e estudar a obra de Mahatma Gandhi. Ele foi entender como aquele homem conseguiu libertar o seu povo usando o princípio de Satyagraha. Esse é o princípio da não violência. O grande homem que Mahatma Gandhi conseguiu libertar do domínio inglês sem o uso da violência, praticando a desobediência, boicotando os trabalhos de empresas, se recusando a ceder às pressões do seu colonizador, no caso da Inglaterra, mas no caso dos Estados Unidos, da população branca, que os oprimiam o tempo todo. Nem os negros do sul dos Estados Unidos, e como o Martin Luther King era também adepto do princípio de, vamos dizer, não violência, ele foi até a Índia em 1959 aprender um pouco sobre as estratégias, as táticas de rebeldia civil do Gandhi, que envolvia o uso da não violência. Esses protestos pacíficos, num chamado boicote, mas sem uso da violência, ironicamente, anos mais tarde, ele também morreu da mesma forma, assassinado por fanáticos, lá no caso, na Índia. Esse fanático era chamado Brahmani, de uma casta suprema que acabou por assassinar Gandhi por causa de suas propostas de paz. Gandhi foi assassinado então. Os recursos humanos, e também porque Gandhi era contra o sistema das castas na Índia, acabou de dar a mesma forma a ele também. Ele teve o mesmo fim de Mahatma Gandhi. Ele, infelizmente, lá no final dos anos 60, em 1960, Martin Luther King intensificou os protestos, fazendo um apelo a uma consciência negra. E é ali que faz um dos seus melhores discursos, I have a dream, ou seja, eu tenho um sonho de que um dia esta nação se erguerá e experimentará o verdadeiro significado da sua crença, porque ele diz, crença na ideia de liberdade e justiça, de que a América era para todos e não para um pequeno grupo privilegiado, como vinha acontecendo nos Estados Unidos. E, é claro,
Durante essas manifestações, ele foi preso por diversas vezes. Na maioria da história contemporânea, você encontra os argumentos mais absurdos que foram utilizados para prendê-lo. Em Selma, após essa onda de protestos que liderou nessa cidade, ele foi então preso. Sua luta contra a segregação e contra o racismo nos Estados Unidos, ele recebeu apoio de várias lideranças mundiais. Não só de lideranças mundiais, mas também como dentro dos Estados Unidos. A justiça seja feita. É hora de fazer justiça. Aqui não estou dizendo que todo americano branco era racista. Em nenhum momento estou dizendo isso, tá? Quero que vocês entendam. Isso acontecia mais no sul dos Estados Unidos ali, e era uma tônica que continuamente sendo, até hoje, há vários casos de negros assassinados na sociedade, com um tiro pelas costas, por exemplo. Em sinal de extermínio, literalmente nos Estados Unidos, seria hipocrisia da minha parte falar, porque isso aconteceu nos anos 60. Martin Luther King conseguiu os direitos civis dos negros, que de lá para cá, aquele país é uma Disneylândia. Não coloque isso em sua cabeça, muito pelo contrário. Muitos rabinos ainda e líderes católicos denunciam muitas vezes a falta de concordância com a lei que protege as raças como um todo. De uma coisa bem plural, viu? Pessoas de outras religiões, de outras raças, também apoiaram seus protestos por igualdade, até porque lutava por uma causa justa e lutado por uma América negra, não apenas para negros ou brancos, mas sim para todos os americanos, independente de cor da pele. O clássico discurso que ele fez na marcha para Washington, para pressionar as autoridades americanas a ali rever esse assunto, neste caso, primeiramente, o presidente Kennedy, que ele tinha até um bom relacionamento, tinha diálogos com ele, foi assassinado. Então, a pressão caiu sobre Lyndon Johnson. E isso sobrou para ele. Então ele teve aí que se esforçar para resolver essa questão dos direitos civis dos Estados Unidos. E então começou sua participação nas famosas marchas para a liberdade. Essa luta pela liberdade dos negros o levou a várias vezes ir à prisão. No caso aqui, Martin Luther King. Então ele escreveu a famosa carta à prisão, a vários membros do clero, nesse sentido de unidade, porque independente de religião, a causa era realmente justa. Em 1964, ele foi então reconhecido pelo seu esforço pela paz, para resolver assim esse problema da segregação, que o fez receber o Prêmio Nobel da Paz, em razão da sua luta pelos Estados Unidos. O prêmio que ganhou como ganhador assim desse prêmio, aquilo que fez com que ele ganhasse esse prêmio, o prêmio que ele ganhou daquilo ali, ele dividiu com vários moradores da região de Atlanta, ali onde nasceu, nos anos 60. Ele conseguiu pressionar as autoridades americanas. Ele consegue então a garantia por lei do presidente Lyndon Johnson, que vai ser responsável então por sacramentar de vez as leis dos direitos civis. Porém, a partir de 67, o Martin Luther King abre a sua luta contra a Guerra do Vietnã. Inclusive, acabou sofrendo muito, sendo acusado de ser assim um apatriota. Deve ter assim gente que dizia que ele era traidor por apoiar as investidas contra os Estados Unidos em alguma coisa que ele queria fazer na Guerra Fria. Capitalismo contra o comunismo, vamos assim dizer. Como ele achava um absurdo, às vezes, americanos ainda lutando lá no Vietnã, matando vietnamitas, sendo que dentro do seu próprio país tinha vários problemas ainda inconclusivos, não resolvidos, como o racismo, por exemplo, porque uma coisa foi garantir os direitos dos civis, como ele dizia, mas ele também se preocupava aí com esses negros que, na verdade, estavam adquirindo os seus próprios direitos jurídicos, vivendo uma condição social também terrível. Ele dizia: o que adianta a liberdade se o indivíduo não tem sequer o dinheiro para, vamos dizer, se assentar numa lanchonete? Que antes ele era segregado, por exemplo.
Esse indivíduo não tinha grana para se assentar ali e comer uma comida digna, comer um hambúrguer, vamos assim dizer, ali, saborear aquilo em uma lanchonete. E então, além dos direitos civis, se preocupou muito com a questão social dos Estados Unidos, que não era nada fácil na época. A outra frase lendária dele, muita gente usa sem saber que é dele, inclusive sem saber que é dele essa frase e sem atribuir a ele a autoria, né? Porque o autor merece aí os méritos daquilo que fala. A frase é: o que me preocupa não é o grito dos violentos, e sim o silêncio dos bons. Essa frase é realmente de Martin Luther King. Infelizmente, no dia 4 de abril de 1968, foi assassinado, foi baleado em Memphis, Tennessee, por um branco que foi preso e condenado a 99 anos de prisão. Tá, aí o nome dele, James Ellsworth Wright. Ele morreu na prisão em 1998. Muita gente diz que ele foi apenas um testa de ferro, porque ele fazia parte de uma grande conspiração ali, oficialmente. O seu fanatismo o fez cometer esse ato de supremacia branca. Martin Luther King Memorial tem sua biblioteca. Lá encontramos documentos ligados aos direitos civis, e isso é um centro de pesquisas, onde ele é feito não só para homenageá-lo, mas também lá foi feita assim, uma série de pesquisas a respeito da vida dele e a respeito de sua obra, da luta. Isso também foi muito importante, porque o centro de pesquisa, muito respeitado nos Estados Unidos, hoje, inclusive, estava lá pesquisando, então encontrei a biografia que dizem que os filhos dele estão em pé de guerra até hoje, disputando aí seu legado político, né? Porque, vamos falar a verdade, isso aí acaba rendendo aí um bom lado financeiro, porque a sua relevância foi muito grande, né? E assim, meus queridos, eu vou ficando por aqui. Eu trago para vocês essa frase aí que marcou a história e a vida de muitos longos, dessa incrível vida que foi a vida de nosso querido irmão e saudoso Martin Luther King, esse pastor maravilhoso, né? Que teve aí os seus problemas particulares, né? Muitos deles eu tenho certeza que foi conspiração de quem não gostava dele, mas a verdade é que a gente tem que passar para frente aquilo de bom que ele fez. O que é de ruim, às vezes, que ele cometeu ou não nos atentemos a isso, porque a relevância do que foi feito trouxe sim para a humanidade e para muitas pessoas uma liberdade que só Deus poderia dar incentivo a um homem de ter tanta vontade de resolver problemas assim. A frase é a seguinte: eu tenho um sonho, o sonho que o dia das ruas colhidas da Geórgia, os filhos dos antigos escravos e os filhos dos antigos senhores vão se assentar juntos à mesa da fraternidade. Que Deus assim nos abençoe e até o próximo conteúdo, se Deus assim nos permitir. Fui!